A crise da água tem se agravado aqui em São Paulo com a queda nos índices das represas. O sistema Cantareira, que é o principal reservatório do estado, corre o risco de entrar em colapso. O alerta é do Ministério Público, que entrou na Justiça para tentar impedir o uso da segunda cota do chamado volume morto. Mas qual é a responsabilidade da Sabesp nessa crise, hein? É exatamente isso que a CPI criada na Câmara Municipal de São Paulo quer saber. Hoje, a presidente da empresa, Dilma Pena, está sendo ouvida pelos vereadores. Dilma Pena compareceu à CPI depois de faltar 2 vezes. A presidente da Sabesp disse que a água da primeira cota do volume morto será suficiente até meados de outubro. Reforçou que a Sabesp vai pedir autorização para usar a segunda cota. A CPI questionou Dilma Pena sobre a crise e ela disse que os institutos de meteorologia não previam a seca como foi. A presidente da Sabesp também foi questionada sobre as queixas de falta d'água e rebateu. Disse que as reclamações em fevereiro do ano passado foram maiores do que neste ano. Dilma Pena garantiu ainda que o principal objetivo da Sabesp é manter o abastecimento sem adotar o racionamento. Para isso, a estratégia é manter o bônus para quem economiza água, continuar a transferir água entre os sistemas de captação, construir obras emergenciais e investir na redução de perdas de água. É uma pena, o Repórter São Paulo já convidou várias vezes a presidente da Sabesp para estar aqui com a gente, para falar sobre tudo isso, mas infelizmente, não sei porquê, ela nunca aceitou. E olha só, gente, a seca no sistema Cantareira ameaça não só o abastecimento público de água, não, mas ameaça também o meio ambiente e a economia, que depende desse recurso. Por isso a situação é tão grave. A gente continua falando sobre esse assunto que a gente recebe hoje aqui no Repórter São Paulo o engenheiro sanitarista Eduardo Pacheco. Ele é diretor do portal Tratamento de Água, um site que reúne informações sobre abastecimento e tratamento de água e esgoto. Oi, Eduardo, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Como é que você, que é um especialista do assunto, que está acompanhando isso, inclusive, no seu site, está acompanhando toda essa situação? Qual é a sua avaliação para esse momento que a gente está vivendo? Olha, o pessoal está vendo, essas questões de infraestrutura, elas são complexas, demoradas, é muito difícil trabalhar. Então, o que a gente faz? Em geral, o pessoal está fazendo a gestão da crise. Por falta de um planejamento mais longo, eles acabam fazendo ações para remediar um problema. É aquilo que eu falo, ou você cuida da sua saúde, ou você cuida da sua doença. Se você não cuidar da saúde, você vai ter que cuidar da doença. Então, como a gente não faz previsões de longo prazo, isso no Brasil todo, não é só São Paulo. São Paulo fica mais grave por ser uma concentração muito grande de pessoas. A gente acaba sempre tendo que remediar um problema. Então, o que acontece? Pela legislação brasileira, as concessões para serviços de saneamento são municipais. Os municípios têm a deliberação de criar uma companhia pública municipal, por exemplo, Campinas é uma cidade do interior de São Paulo que tem uma concessionária chamada Sanasa, que ela é pública e municipal. Mas o município pode fazer diferente, ele pode ceder a concessão para uma companhia como a Sabesp, que é uma empresa de economia mista, né, onde o majoritário é o governo, que é uma empresa do Estado de São Paulo. Ou ele pode conceder essa concessão que é dele, né, para uma empresa privada, como Odebrecht Ambiental, OAS, Grupo Águas do Brasil. Existem várias companhias privadas hoje atuando nesse setor. Quando você fala de São Paulo, é complexo. Porque tem tudo isso misturado. O que acontece? São Paulo é uma cidade que toda a água que ela consome, são 11 milhões de pessoas, não é da cidade. Toda a água que nós consumimos vem de outros lugares. E de outros sistemas e de outras gerências. Então, não existe uma configuração legal para essa gestão de uma metrópole. Então, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo são 39 municípios. Só que hoje em dia a gente não discute só a região metropolitana, a gente discute a macrometrópole. São 180 municípios que se comportam como se fosse uma coisa só. E olha só, na macrometrópole de São Paulo tem 30 milhões de habitantes. E a gente ocupa 1% do território brasileiro. Então, a gente tem mais do que 20% da população brasileira, praticamente, ocupando 1% do território. Numa região que não tem água. Onde que tem água no Brasil? Na Bacia Amazônica. Então, o que acontece? Esse macroplanejamento não foi feito, então, por não ter sido feito, ou seja, é um erro ter cidades... E aí a gente fica remediando. Fica remediando.